No coração da Tijuca, erguido em 1929 como símbolo da modernidade da saúde pública brasileira, o Hospital Gafrey Guinle guarda em seu terreno uma estrutura que poucos ousam comentar. Uma torre cilíndrica, imponente, que se destaca entre os prédios neocoloniais do complexo. Oficialmente, ela foi construída como torre d'água, responsável por abastecer o hospital. Mas por trás dessa função prática, há uma história que nunca foi registrada nos arquivos oficiais. Na década de 1920, quando o hospital foi idealizado, circulavam no Rio de Janeiro rumores sobre um grupo de homens influentes, os últimos remanescentes da alquimia antiga. Marginalizados pela ciência moderna, eles buscavam recuperar credibilidade através de um experimento ousado. O hospital seria o palco perfeito, um espaço de saúde, mas também de silêncio e sigilo. A Torre d'Água não era apenas um reservatório. Ela foi desenhada como o núcleo do projeto alquímico. A ideia era simples e perturbadora: usar a energia vital de jovens pacientes que não resistiam aos tratamentos para transferir sua juventude para a água. Durante noites de lua cheia, essas figuras eram levadas ao topo da torre. Lá dentro, sob a luz prateada que atravessava pequenas aberturas, rituais desconhecidos eram realizados. O objetivo era liberar a vitalidade restante e infundi-la na água que abastecia o hospital. Essa água, ao ser consumida, deveria curar e rejuvenescer. Sabendo do risco de mexer com forças além da vida, os alquimistas insistiram na construção de uma igreja dentro do complexo hospitalar. Oficialmente, seria um espaço de fé e conforto espiritual. Mas na prática, funcionava como uma barreira simbólica contra o pós-vida, caso os experimentos escapassem ao controle. Poucos médicos desconfiavam da verdadeira razão, e os funcionários que testemunhavam movimentações estranhas preferiam o silêncio. Na década de 1930, relatos sugerem que pessoas de grande influência política e econômica eram tratadas no hospital de forma sigilosa. Elas recebiam água diretamente da torre, e os resultados pareciam funcionar: pele rejuvenescida, vigor recuperado, doenças misteriosamente curadas. Enquanto isso, os pacientes comuns continuavam sem acesso ao tratamento especial. Foi então que os médicos de plantão começaram a relatar o inexplicável. Em noites de lua cheia, sons perturbadores ecoavam da torre. Primeiro, pareciam vozes jovens, cheias de dor. Mas conforme a madrugada avançava, os sons se tornavam roucos, trêmulos, como se envelhecessem em questão de minutos. Ao olhar para a torre, alguns juravam ver silhuetas encapuzadas, movendo-se lentamente, como guardiões de um segredo proibido. O equilíbrio começou a ruir quando surgiram boatos de que o padre responsável pela igreja se havia envolvido com uma enfermeira do necrotério. Ela era conhecida por sua beleza e por uma presença naturalmente sedutora, capaz de atrair olhares e despertar comentários entre os funcionários. O romance, escandaloso para a época, expôs a fragilidade da proteção religiosa. Sem a força simbólica da fé, os experimentos começaram a falhar. Os sons continuaram, mas a água já não mostrava efeitos de cura. Em vez da juventude, parecia que as almas dos pacientes eram libertadas. Seguranças e equipes noturnas começaram a relatar encontros perturbadores. Figuras que haviam partido dias antes eram vistas vagando pelos corredores dos andares mais altos. Elas se aproximavam das janelas iluminadas pela lua, tentando atrair os vivos para perto. Acredita-se que buscavam sugar a juventude dos que ainda respiravam. Com o tempo, os experimentos foram abandonados, mas os relatos nunca cessaram. Até hoje, funcionários afirmam ouvir passos na torre durante noites de lua cheia. Alguns dizem que a água do hospital ainda carrega resquícios da alquimia e que quem a consome pode sentir uma estranha vitalidade, acompanhada de sonhos perturbadores, com gritos e silhuetas encapuzadas. O Hospital Gafrey Guinle permanece como um marco da saúde pública e da arquitetura neocolonial, mas sua torre cilíndrica, oficialmente uma simples torre d'água, guarda um passado oculto. Um passado em que ciência e alquimia se misturaram, em que a juventude foi negociada com um mistério e em que o pós-vida talvez nunca tenha sido totalmente contido. Alguns segredos não podem ficar escondidos para sempre. Curta e compartilhe com quem também busca os mistérios nos arquivos da cidade.